Fala galera, Tati Carvalho do Esporte no Alvo de volta e voltando em alto estilo, trazendo essa pessoa querida, linda, maravilhosa, Josi. Seja bem-vinda ao Esporte no Alvo. Queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou Josiane Lima, hoje eu sou atleta de MMA, do MMA amador, mas sou atleta há muitos anos, comecei com o Taekwondo. E eu vim aqui conversar com vocês, falar um pouquinho da minha história, de como eu comecei e o que vai ser aí pra frente com esses novos desafios aí. Isso aí, muito bom, gente. Ela começou com o Taekwondo, tem lugar cativo do meu coração. 8 anos que começou, foi isso? Isso. Taekwondo? Eu comecei Taekwondo com 8 anos de idade, Belém do Pará, sou natural de Belém. Na época eu comecei junto com meu pai e com meu irmão, meu irmão mais novo. E na verdade eu nem ia treinar. Eu fazia aulas de piano. Olha! De piano. Tudo a ver, né? Meus pais estavam super empolgados porque eu já estava aprendendo a tocar piano. E era o sonho da minha mãe, uns 15 anos, tocar piano e enfim. E na época meu pai, vou colocar a Josi numa outra atividade. Em frente à academia de Taekwondo tinha uma escola de arte e pintura. E ele ia me colocar nessas aulas de arte. E ia treinar o Taekwondo com meu irmão, tipo os homens da casa que iam treinar. Meu pai na época queria emagrecer, então ele pensou nessa atividade só para os meninos. E aí num dia eu fui assistir, Eu fui assistir um treino. E eu olhei, gostei e disse, papai, quero fazer isso aí também. Porque Taekwondo com a criança, até pra eu falar, é difícil. Aí eu pedi pra ele, pra treinar. Aí começamos os 3. Olha que legal. E daí, nunca parei. Bem que o Wander nesse sábado na graduação da federação falou que normalmente que ele explicou que o atleta começa e ele leva alguém com ele, leva um amigo, uma amiga, não sei o que e tal. Normalmente essa pessoa que puxou sai e quem entrou depois fica, e provavelmente foi isso que aconteceu, né? Ou seu pai e sua mãe também, ou seu pai e seu irmão também viraram atletas? Não. A gente chegou junto até a faixa verde. Depois o meu irmão já foi perdendo o interesse, meu pai por motivos de trabalho teve que parar de treinar e só eu continuei. Mas assim, eles continuaram me dando força a vida inteira. Assim. O meu pai, logo no início, ele acho que já enxergava um certo potencial ali. Que legal. Então, na época que ele começou a treinar, como eu já falei, ele queria emagrecer, ele começou a me colocar para fazer outras atividades, mas já pensando focando no melhor desempenho no Taekwondo. Ele começou a correr, por exemplo, na rua e ele me levava para correr junto. Então, assim, com os 9 anos eu já corria pelas ruas de Belém, corria 10, 12, 15 quilômetros, gente. E aí tudo aí pensando, não, isso aqui vai dar um condicionamento para ela no Taekwondo. E as minhas primeiras competições já foram também na faixa verde. As primeiras, o meu mestre nem me acompanhou. Quem acabou indo comigo foi meu pai. Normal, né? Com patrocínio, que a gente chama, né? Ele que foi o primeiro a acreditar, na verdade. Ele viu um diferencial, viu que eu tinha um certo talento pro esporte. Ele viu também que eu gostava de treinar. Isso que é importante, né? Eu comecei a treinar, eu fazia o primeiro treino na época na nossa academia.
O meu mestre, o Edson Mairink, inclusive ele é carioca, ele saiu do Rio e foi para Belém. Olha que legal. E assim que o meu pai, na verdade, o meu pai é que ficou conhecendo o trabalho dele pela rádio lá de Belém, que falou que era um mestre, que estava em Belém para dar aula de taekwondo, e acabou que a gente achou a academia dele. E fiquei com ele, o meu início, a minha base toda foi com ele. Só que no início ele não viajava comigo para as competições, foi meu pai mesmo que pegou e me levou. E ele que sentava de técnico para mim, mesmo não sendo faixa preta. E ele já começou aquele trabalho de coach ali desde da minha infância. Tanto nas competições quanto nos treinamentos e fora dos treinos na academia, eu fazia esses treinos seja de corrida ou alguma coisa física, ou meu pai pesquisava, lia sobre psicologia, sobre nutrição, tudo para trazer o melhor, né? Sim, dentro, com informação, contribuir aí na minha formação. Então eu digo assim, eu recentemente até, sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo um pouquinho dessa minha história de gratidão com meu pai, que foi a primeira pessoa que apostou e acreditou, só que ele fez um trabalho psicológico completo, né? Ele que coloca na minha cabeça que eu tinha condições, que eu era capaz, os momentos que eu tive medo, que eu tive receio, ele sempre estava do lado, apoiando, mostrando quão boa eu era, entendeu? E o quanto eu trabalhava também para chegar a determinada conquista. Então, assim, eu sou muito grata, assim, ter tido essa influência ali do meu lado. E é importante. Sim, é importante. É muito importante para uma criança que está entrando, está no processo. Com certeza teve adolescência, teve aquela fase toda, né, de adolescente. Sabemos que a adolescência não é fácil. E você ter ali o apoio da família é fundamental, eu acho. E é importante ressaltar também que ele não forçou a nada. Como eu te falei, eu tinha um primeiro horário, tinha 2 horários seguidos, eu pedia para fazer o segundo horário de treino, meus pais permitiam e eles viam essa vontade. Meu pai nunca me obrigou a nada, nem mesmo a correr, a gente corria às 5 horas da manhã. Meu Deus do céu! Mas ele dizia assim, ó, se eu não quisesse correr, ele ia sozinho. Então, assim, de madrugada ele só baixava assim, a fechadura do quarto, da maçaneta do quarto, e aí quando eu despertava e se eu quisesse ir, eu aparecia e a gente seguia. Senão ele ia sozinho. E aí, mas todo dia eu ia ali, aquela carinha de sono, mas vamos, eu já tinha na cabeça que parecia que se eu não fizesse aquilo, era um passo a menos que eu dava. Um trabalho então, mais você teria, né? Já comecei a trabalhar a disciplina, esse comprometimento, na verdade. Com certeza. Com o que eu trago de trabalho até hoje, que é a minha profissão, objetivo, né? Teu objetivo de vida. É um estilo de vida, é uma profissão. É isso. Você tem que realmente se dedicar de corpo e alma para avançar. Se tem, meu Deus do céu. Eu não consigo chegar nem a um terço. Meu pai foi visionário, né? Eu acho, assim. E, além de tudo, ele foi uma inspiração, pelo que você está contando, assim, porque quando a gente está num período de formação, de entender, já sai daquela coisa cuti-cuti, já começa a entrar numa infância beirando aí a pré-adolescência,
a gente tem que ter algumas pessoas à nossa volta que vão nos determinar, assim, alguns hábitos. Eu entendo que se a gente, por exemplo, lá em casa ninguém gostava de acordar cedo. Ninguém. Como eu, Tatiana, ia conseguir acordar cedo se todo mundo na minha casa acordava tarde? Não tinha como. Isso virou um hábito hoje porque eu me doutrinei, porque eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar, aquela coisa toda. Mas antes, minha adolescência, eu só queria... Minha filha, Tatizinha aqui, na adolescência, era desse tamanho. Eu coloquei corpo de mulher, com 12 anos eu estava com o corpo formado. Entendeu? Então, assim, isso são hábitos que a criança vai adquirindo de acordo com a influência dos pais. E o teu pai te influenciou, né, também. Além de ter sido visionário, né? Sim. Ele foi. Você falou a palavra certa. Eu sempre digo que meu pai me doutrinou. Ele me doutrinou a sempre ir à luta. Sim. Ir à luta. Isso é importante. E não era só também ele não foi presente só ali na minha infância nessa parte do esporte, mas na escola também, sabe? É importante também frisar que ele sempre esteve do lado, ele sempre ensinou ali os primeiros passos e depois ele disse: vai, você consegue, estuda, faz, é assim, mostrava o caminho e deixava eu seguir. E sempre fazendo com que eu buscasse ser melhor. Sim, ser melhor. Agora sim, essa parte no esporte, como ele dava muita atenção a tudo, ao físico, técnico, ele deixava na mão do meu mestre, mas sempre que a gente tinha até nossos momentos de lazer, acabava sendo o treino, né? Acabava porque eu gostava, eu me apaixonei pelo taekwondo. Mas é de uma forma que eu só respirava taekwondo. Então até nos meus momentos de lazer era treino. Sim. Era chutar, era fazer habilidade, era correr, depois a gente ia nadar, às vezes a gente corria, depois a gente ia pra Igarapé, em Belém, e nadar, mas sempre assim, vamos nadar, vamos testar o fôlego, é sempre um negócio pensando, né? E assim, e agora nas competições o meu pai também, ele confiava muito. Eu comecei a competir no infantil ainda e às vezes se não tinha menina na minha categoria, que era muito difícil na época também, era ter às vezes meninas para lutar. Eu lutei muitas vezes com meninos. É mesmo? Lutei várias competições, principalmente interna ali no Pará. Sim. Eu lutei com meninos. Então, para ter luta contra meninas, a gente saía muito, ia para fora do estado. Sim. Norte e Nordeste, a gente participou de muitos Opens, que a gente chama os abertos, né, de nível nacional. A minha primeira competição já foi um aberto a nível nacional, que na época era o Brasil Open. E aí, quando não tinha menina na minha categoria, ele me inscrevia na categoria de cima. Não, pode colocar, eu assino. E na época, hoje eu não sei, eu acredito que não é permitido, mas eu olho assim, no infantil, ele já me colocava pra lutar no juvenil. Caraca. Então eu fazia as minhas lutas no infantil e depois eu fazia as lutas no juvenil. Meu Deus. Às vezes no mesmo dia. Caraca. Nossa. E ele, não, eu confio então ele sempre assim, ele também me deu essa confiança. Sim. Ele fazia por onde ele investiu ali. Então ele me doutrinou a lutar, a confiar, a ter mais coragem, a disciplina. É isso aí. Muito importante, ele foi excepcional para mim, assim, na minha formação. E é o que me manteve, assim, ao longo dos anos, nos momentos de dificuldade, sim. Porque eu passei por muitos momentos, né, de crise. Acho que todo mundo tem seus altos e baixos. Sim, normal. E isso que ele passou para mim sempre esteve vivo aqui. E hoje, eu depois de 27 anos, ainda sou atleta.
Isso é muito legal. Foi muito forte o que ele fez ali. Com certeza. E é o que me mantém hoje acreditando que eu ainda posso ir além. Quando todo mundo acha que eu já devia parar, que eu já devia aposentar. E aí eu surjo querendo lutar MMA ainda. No momento que todo mundo, tipo, uma pessoa normal, ia, não, deu pra mim, eu cheguei da onde eu queria chegar no taekwondo, tá ótimo, parei. Aí a Josi vem, gente, eu quero mais. Igual uma fênix. Eu ainda preciso por mim, por essa menina aqui, que ainda tá ali, ouvindo algumas coisas que o pai dizia, que eu ainda tenho essa vontade. Aí a sementinha que ele plantou foi muito forte. Foi muito forte. E aí brotou aí uma árvore que tá dando galho pra tudo quanto é lado. Eu tô me negando a parar, gente. Nunca, então, jamais. Por favor, eu quero continuar. Crescer, isso aí. Onde eu consigo chegar. É essa parada. Não é ser parar, melhor gente. que ninguém, mas é ser melhor do que eu sou hoje e poder ultrapassar alguns limites que às vezes a gente mesmo se coloca. Sim. E eu quero quebrar esses limites primeiro dentro de mim. Não é por mim. Sim. E assim, eu acho que aí falando um pouquinho de esporte, eu acho que é legal trazer esses exemplos, né? Você tá com 35 anos e a grande maioria entende, chegou aos 30, tem que se aposentar. Se chegar aos 40, não, tá velho pro esporte. Como assim, gente? Antigamente, sim, eu concordo. Antigamente, a expectativa de vida era 30, 40 anos, a mulher já morria. Isso aí era uma realidade antigamente. Mas hoje, você vê um tanto de gente aí que chega à terceira idade. Top! Eu fico vendo, porque aí depois que eu comecei a treinar, né, eu começo a ver uma porção de coisa, né. Aí no outro dia veio uma reportagem de uma mulher, começou a treinar com 45 anos, ela foi obesa, sedentária, a vida dela toda. E aí com 45 anos ela começou a treinar, a mulher toda musculosa, toda cheia de... Eu acho que ela até participa de campeonato de fisiculturismo, Sim. sabe? Falei, cara, eu tenho que chegar nesse nível. Como assim? Um exemplo, né? A pessoa vira isso pra gente. Por que a gente tem que parar? Também. Por que a gente tem que parar? Uhum. De repente, não vai chegar num nível como foi na sua infância, na sua adolescência. Sim. Óbvio, né? Você tá ali no auge do teu as coisas mudam. Óbvio, existem as limitações. Mas caramba, a gente parar, por que eu tenho que parar? A gente precisa se adaptar. É isso. A gente precisa ter consciência, limitações vão existir. Agora, como que eu posso fazer para solucionar isso aqui? O que eu preciso trabalhar mais para vencer isso aqui? Então, é uma busca diária, é autoconhecimento e é perseverança, porque você tem que ir melhorar cada dia. Tem que estar comprometido, né? Também, né? Tem que estar naquela coisa assim, não, eu quero, eu vou. Tem que ter vontade. Senão também não. E tem que vir daqui, de dentro. Realmente. Essa é a tem que parada. ser uma vontade muito forte e você ter um propósito forte para isso também. Sim, com para certeza. você ter força de encarar, porque realmente não é fácil. Não é fácil. Imagino. Não é fácil. O desafio é grande. Mas às vezes sim, quanto maior o desafio, também às vezes maior vontade, né? Então, vamos lá. Eu quero, você vai ver lá no final. Eu sou escorpiana, né, gente? Então, eu tenho um certo lado meio vingativo, sabe? Não duvida de mim, é melhor não duvidar. É melhor. Que aí eu fico com muita vontade. Negócio de signo, eu sou Capricórnio. Capricórnio trabalha aqui, ó. O capricorniano nossa, olha, faz isso aqui, trabalha pra conseguir o que quer. Então, muito determinado. Isso. Muito determinado. E isso é muito bom, né? Principalmente para quem é atleta. Sim. Quando a gente... Com tudo, né? Determinação eu acho que é pra vida. Mas quem é atleta dentro do Brasil
dentro do Brasil, não sei fora. Falando dentro do Brasil, eu vejo que a pessoa tem que ser muito mais determinada. Muito mais, perseverante, ficar ali, né? Na verdade, ninguém dá valor, insistindo naquilo. Na verdade, você não tem valor, não você tem, tem valorização. E o que você teve dentro de casa, Sim. né? Isso é mais do que fundamental. É difícil porque no Brasil às vezes você só é reconhecido depois que você vence. É isso aí. Você precisa às vezes já trazer um resultado. E quantas vezes você precisa vencer para aparecer em algum lugar? Exatamente. É isso. Para você ter um espaço, para você ter mídia, para você ter divulgar o seu trabalho. Sem patrocínio é difícil, você Nossa, Sim. nem fala. E às vezes a gente só consegue depois de ter um grande feito. Mas e aí, como que você vai fazer para chegar ali? É muito difícil. O Brasil, né, mantendo na linha de esporte, só que mudando um pouco do esporte, a gente olha até pelo próprio futebol, que é os olhos, né, do brasileiro. Do mundo. Jogadores mesmo que jogam na seleção, às vezes as pessoas só sabem quem é quando está na seleção brasileira. Que antes disso ninguém sabe quem é, Sabia. onde jogou, quem foi, de onde esse cara veio. Aí só descobre quando tá lá. É o que você falou, só depois que venceu, o que ele já passou para estar lá. No esporte, assim, na luta, então, cara, a gente não vê. Você não passa na televisão toda hora, vai ter uma luta. Não tem essa propaganda. Não tem, como você falou, não tem um patrocínio. Na verdade, você não tem nada, não tem apoio de nada. E quando você tá fazendo... A gente sempre começa com um esporte como alguma coisa para trazer um benefício pra gente de vida, um estilo de vida um pouco diferente, movimentar um pouco o corpo. Sim. Né? Geralmente começa as crianças, né? Pô, você teve um apoio maravilhoso dentro de casa. Sim. E o que você falou, né? Não foi nada forçado. É aquilo, né? Ó, vamos. E tá lá. Ela mostrou interesse. Sim, e ele justamente. contribuiu. Ele viu o interesse, viu talento. Sim. E ele disse assim, poxa, Bora. porque minha filha, ela gosta, ela quer, Isso. a iniciativa foi dela. Eu tô vendo que realmente ela tem certo talento, então eu vou... Vamos embora. E, nossa, sou muito grata. Eu também tive a sorte, né, de ter esse incentivo dentro de casa. E Sim. como tantas pessoas que não têm esse apoio e poucos são os que também chegam a ter um grande título para poder aí ter um apoio. Muitos nesse caminho, talentos gigantescos se perde porque não tem incentivo nem dentro de casa, nem fora. Então, assim, é importante a gente fomentar o esporte ele pode mudar a vida de muita gente. Muito. Né? Muita gente. Então eu sou grata, realmente eu tive a sorte de ter uma família que me apoia até hoje, porque teve um determinado momento também que é importante até relatar, porque meus pais se divorciaram e eu tive um afastamento do meu pai. Isso foi assim, foi uma fase bem difícil para mim. Eu quase entrei em depressão, porque eu era unicarne com meu pai. Dá pra perceber pela história. Eu só não estava com ele, eu falando de esporte, do taekwondo, e só nos momentos que eu estava no colégio. Né, estudando ali. E aí eu me vi com esse distanciamento. Só que a minha mãe chegou muito forte também. Isso é muito importante. Aí, Eu ia pensar agora sobre ela. Então teve esse período em que o meu pai se afastou. Ela Mas a tua mãe supriu ali, né? Ela foi mãe e pai. Ai, gente. Entendeu? Então, às vezes eu digo, mãe, olha só, eu falei do meu pai, mas não fica com ciúme, não, porque a senhora foi tudo assim. Então, nos momentos até eu depois consegui patrocínios, consegui apoio, depois de alguns títulos que eu conquistei. E quem tomou conta da minha carreira, quem passou a gerenciar isso, foi ela. E ela esteve do meu lado em todos os momentos a partir daí.
ela viajava comigo, então ela era mãe, ela era torcedora, ela virou fã número 1. Ela ficava ali 100% focada nisso, entendeu? E para não deixar eu cair. Então, assim, foi um momento difícil na vida pessoal que eu passei, e ela veio com toda a força para suprir as necessidades, né? No caso, minha e do meu irmão. Sim, com certeza. Então, assim, eu também tive uma mãe muito forte e muito presente, né? A minha carreira toda no taekwondo aí foi ela do lado, ela brigando. Ele deu aquela plantada, deu aquela coisa ali, vambora, é isso aqui. E ela foi só depois foi ela que assumiu. Vem, minha filha, vambora. Ela que assumiu, né? Ela que assumiu. Aí, a partir daí, ela me colocou no colo e disse, vamos, eu tô junto, vamos juntas. E aí a gente seguiu. E aí foram vários anos aí, infantil, juvenil, adulto, quando as coisas começaram a ficar, né, mais difíceis. Lógico, você chegar no topo, no alto rendimento, existem várias barreiras a serem quebradas. Agora, quando você chega a se manter, é muito difícil. A cobrança é maior, a pressão é maior, tem muito mais coisa envolvida. Então você tem que ter realmente um suporte grande por trás, sabe? Sim, com certeza. Emocional, psicológico, familiar. Eu, graças a Deus, eu tive muito apoio, assim. Isso a família precisa estar do lado, né? Exato. Precisa estar do lado. Até para você poder ali caminhar, né? Ter aquele, não, eu vou e a família tá aqui atrás, né? Vambora, minha filha, vamos lá. Isso aí. E às vezes o mundo vai dizer que você não consegue. Desde o infantil, todas as trocas de categoria que eu tive foram mudanças radicais. Saí do infantil para o juvenil, nem tanto, porque o meu pai já permitia que eu lutasse o juvenil. Então, assim, quando eu fui para o juvenil, meu primeiro ano de juvenil eu já fui seleção brasileira. Então, lutei com meninas fortes, meninas que eram as favoritas, eram mais velhas, que tem essa diferença de idade ainda. Quando a gente passa para o juvenil com 14 anos, eu já estava lutando com as meninas de 17, quer dizer, quem tem um pouquinho nessa parte de desenvolvimento da criança, do adolescente, tem uma diferença aí já na formação, na estrutura física, entendeu? E eu consegui já desde o início vencer essa barreira. E aí foram todos os anos de juvenil, na seleção brasileira juvenil, e eu consegui alguns títulos importantes. Foi quando eu fui campeã pan-americana e também consegui um grande apoio em Belém, que eu fui patrocinada na época pelo Banco da Amazônia. Ah, que legal! Então nessa fase eu tive um bom investimento para continuar. Eu também devo isso a ele, porque eu estava em Belém. Para eu conseguir ir para qualquer lugar competir, a despesa era muito alta. Nossa! Era muito alta. E aí, graças a esse apoio, eu tive condições de me manter ali no alto rendimento. Tanto em termos de treinamento em Belém, né, com grandes profissionais que trabalharam comigo, tanto na fisioterapia, na educação física, os profissionais que eu até posso deixar o espaço para agradecer as pessoas que trabalharam comigo. O José Carlos Amaral, na época, foi meu fisiologista. Eu tive o apoio de uma clínica também de fisioterapia na época, desportiva, com o fisioterapeuta Angelo Escota, com o Júnior. Eles, quer dizer, eu tive um apoio por trás na época. E aí, depois de passar pro adulto, as coisas também vão ficando mais difíceis. Foi apertando. Aí, quando você foi pro adulto, a gente já nem todas as competições eu já fui campeã. Então, principalmente, muitas pessoas
disseram, já era, o Josi foi aquele prodígio, ou campeã só no juvenil, agora no adulto já era, vai parar, não vai ter mais nada para ela, sabe? Então eu ouvi isso de pessoas próximas, né? De pessoas que treinaram comigo, de pessoas, eu disse, gente, eu não consigo entender por quê. Então eu me neguei e aceitar que isso seria a verdade para minha história, entendeu? Para minha vida. Então eu sempre lutei para dar a volta por cima. E foi também na época que eu tive lesões sérias, porque eu já, desde nova, eu já treinava muito, eu já lutava com adultos ainda não sem uma estrutura física forte o suficiente, de repente, para sustentar isso a longo prazo. Eu paguei uma conta, de repente, por conta disso também, né? Mas me ajudou de um lado, mas por outro pode ter influenciado em algumas lesões que eu tive. Então, por isso que sempre foi importante o apoio desses profissionais de saúde que trabalharam em conjunto para que eu pudesse dar o meu melhor naquela época, né? E assim, as pessoas começaram a falar que não ia dar certo, que eu não ia vingar, e eu consegui vencer isso e mostrar que, gente, não é assim, né? Eu trabalhei muito duro desde criança e eu passei por muitos altos e baixos, e isso só me fortaleceu também, só aumentava a minha vontade de dizer que não é ninguém que vai definir um limite para mim, para minha carreira. É isso, é e você. Isso se deu ao longo de todos esses anos. Até eu realmente chegar na categoria adulto e me firmar como atleta de seleção brasileira, me manter foi muito difícil. Você já estava aqui no Rio? Não, ainda estava lá. Em seleção brasileira, ainda morando em Belém. Quando eu tive o patrocínio, eu conseguia fazer campings, tipo, eu viajava antes, um mês, 2 semanas, 3 semanas antes da competição, passava um tempo treinando junto com determinada equipe e ia para a competição. E assim eu fui fazendo durante vários anos. Aí eu já tinha parado de treinar com o meu mestre, o Edson Marink, que eu fiz a base com ele. Depois eu já técnicos de fora que passaram a me orientar, a sentar para mim como técnico. Então às vezes eu viajava para essas academias para depois ir para a competição. Aí quando eu estava em Belém, eu dava continuidade aos treinos, mas eu tive a ajuda de alguns professores. O Washington Porto é um que me ajudou muito nos treinamentos em Belém, a equipe dele, o mestre também, Breno Torres, sempre esteve presente nos meus treinos ali. Só que muitas vezes eu passava o treino, a maioria das vezes eu passava o treino e treinava junto. Então eu perdi a qualidade ali, né? Quando eu passei a treinar com o Wander, foi assim, eu vinha para o Rio de Janeiro, passava uma temporada com ele, aí a gente ia para a competição junto com a equipe, depois eu voltava para Belém. Só que toda vez que eu voltava, eu via que perdia essa qualidade no treinamento, porque aqui eu tinha um técnico, alguém para me corrigir, para ajustar detalhes,
para treinar a parte realmente também do jogo de luta, da estratégia, que não era só o físico, né? Não era só a técnica, né? É todo um conjunto, né? Então, assim, em Belém eu sempre deixava o físico muito forte, até o mental muito forte, mas o jogo de luta eu precisava de outros atletas, assim, que estavam acostumados ao combate, estavam acostumados também no alto rendimento. Sim. Então, isso também foi crucial na minha decisão também de vir para o Rio de Janeiro. E, na verdade, eu entrei nas Forças Armadas, projeto das Forças Armadas. Eu fui do Exército Brasileiro, que era um programa de alto rendimento, em que eles incorporaram alguns atletas, né, sempre os melhores nas suas respectivas categorias e tudo, para defender nos campeonatos militares. E na época que eu entrei, o Vander, ele era o técnico da Seleção Brasileira Militar. Ah, que legal. E aí eu tive que vir, já morei um certo tempo no Rio, dentro do quartel. E nesse período a gente fez as competições militares, se eu não me engano, eram os Jogos Mundiais Militares. Então a seleção militar toda teve que treinar no Rio de Janeiro, se concentrou e ficou treinando junto e viajando para campings internacionais. E nesse tempo também tiveram algumas competições civil e ele já estava treinando com ele, então ele foi te colocando. Ele também continuou sendo meu técnico, tanto nas competições militares como nas competições civil. Quando passou esse período de muita competição das competições militares, no caso do objetivo do ano, que seria os jogos, a gente teve que sair do quartel. E eu ficava sempre voltando para Belém. Nessa, eu não tinha mais onde ficar no Rio de Janeiro, porque eu já não podia mais, já tinha acabado o período dos jogos, então já não podia mais ficar no quartel ali. Aí uma amiga, que na época ela era da Marinha, a Fernanda Matos, abriu as portas da casa dela, a família dela. Ai, que legal. Eles também, eu sou muito grata a ela, a toda a família, porque eu só consegui me manter ali e ter essa oportunidade de vir, de ficar no Rio, de ficar na equipe, porque ela me deu essa força, né? Então eu fiquei ainda morando uns 6 meses na casa dela. Eles nunca me cobraram um centavo. Ai, que lindos. E aí Difícil ver isso hoje, Foi né? literalmente de coração aberto. E ela também era atleta de alto rendimento, a gente tinha os mesmos objetivos, a gente estava lutando pelos mesmos sonhos, então assim, ela me acolheu e aí eu fiquei 6 meses, né? E toda vez que eu competia, eu ia em Belém, ficava um tempo lá e tinha competição de novo. Volta, Josi. Eita, e ficava lá na casa da Fernandinha, minha amiga do coração, que eu digo pra ela que ela é minha irmã. E a gente foi seguindo nessa, graças a Deus, a gente também juntos, a gente conquistou muitos títulos juntos com essa parceria, que passou a ser uma parceria não só ali no pessoal, mas no profissional também. Foi uma pessoa que me fez crescer muito como atleta, né? Ela era extremamente assim, inteligente e ela me fazia pensar fora da caixa. Então assim, essa transição de Belém pra cá me fez entrar em contato com atletas também de alto nível. Sim. A Fernanda era uma delas. Ela já tinha tido várias experiências internacionais, já tinha sido num momento que acho que ninguém tinha, aqui o Brasil ainda não tinha medalha olímpica, ela já tinha despontado internacionalmente, sabe? Ela
por muito tempo, ela teve era grande prospecto, assim, de até ser uma medalhista olímpica. E ela tinha tudo para ser. Infelizmente o caminho não levou, porque a gente sabe, na época, ela esbarrou muito também na política do esporte, de quem estava à frente ali da confederação, de todas as questões burocráticas, enfim, que a gente sabe que todo esporte tem. Verdade, todos. Mas é uma pessoa que eu sou grata e que é uma inspiração para mim, sempre foi. Então eu tive a oportunidade de não só treinar, mas conviver com uma pessoa que me inspirou muito, porque ela justamente tinha uma visão além, sabe, como atleta, e o foco, a inteligência, a determinação, e só agregou mais para mim, e até para o que eu sou hoje como atleta, e o que eu procuro também passar para os meus companheiros de equipe, porque ela foi uma grande parceira. Ela me... Não só o Wander me treinava, ela me treinava também. Com a forma de treinar, com o que ela fazia. E ela era atleta, né? Ela era atleta, só que ela tinha uma personalidade diferente. Sim. Eu sempre fui aquela... Eu sempre tive vontade, não é moleque, eu sempre tive vontade. Eu era a primeira a começar o treino e a última a sair do treino. Ah, sim. Eu tinha vontade. E eu ficava ali chutando, se era pra chutar 1 milhão, eu chutava 2 milhões. Era nesse nível, assim. Eu sempre fazia muita coisa a mais, eu sempre me doei muito. E ela já era aquela atleta muito fria, calculista, inteligente. Ela sabia, ela dominava muito estratégia de luta, que era algo que nunca foi o que eu foquei muito. Eu sempre foquei muito nesse físico, na vontade, no lutar, sabe? Nessa coisa mais, né, de ir à luta, de fazer o melhor e tudo. E essa parte já mais... estratégia mais intelectual, eu nunca foquei muito, e com ela eu passei a dar mais atenção, a entender mais, ela agregou isso pra mim. E ela, aí sim, eu acho que a Josi foi ficando mais completa. Sim. Entendeu? E eu trago isso até hoje. Ela lutava numa categoria mais leve. Então, assim, ela tinha que treinar com pessoas, todos nós éramos mais pesados. E ela se garantia ali, mas sempre na cabeça. Na cabeça. Ela é muito esperta. E eu trago isso pra mim hoje porque no MMA, na maioria das vezes, no Muay Thai hoje também, eu sou a mais leve. Eu sou a menor, a mais leve. E aí, às vezes, eu digo, gente, como eu lembro do que ela me ensinou e do que eu aprendi com ela. Sabe? Eu disse, gente, eu tenho que ser... Aqui eu tenho que ser estratégica, senão eu vou me ferrar. Literalmente. Então, a pessoa que eu também é muito importante na minha trajetória. Essa rede de apoio é bom, né? É bom lembrar também. Você ainda tem contato com o pessoal de lá? Não, todas as pessoas que eu estou citando eu tenho contato até hoje. Fernanda é uma das minhas melhores amigas, exato. A gente mantém um contato. Ela não está no Rio de Janeiro hoje. Ela tá com um filhinho agora, ela é mamãe. Ela está em outra fase da vida. Quando ela decidiu encerrar a carreira de atleta, ela se doou para conseguir os objetivos dela, e o que ela se propôs a fazer, ela conseguiu. Então ela, né, sempre mostrando que com força de vontade, com perseverança, com resiliência, consegue chegar onde ela quiser. Ela é um grande exemplo para mim. E todos os que já passaram na minha vida, que treinaram comigo também,
o Breno, o Washington Porto, todos ainda têm contato em Belém, eles continuam trabalhando com o Taekwondo e me ajudaram lá. E sempre que eu posso, eu vou lá, dou um treininho, Mata a saudade. matar a saudade dos velhos tempos, entendeu? E são pessoas que vão estar sempre no meu coração. Fizeram parte da sua história, da né? minha história e do meu crescimento como atleta e como pessoa. Né? E hoje em dia, sem falar no Vander, né? Que foi. Ele você não pode falar, não. Vai me dar um cascudo. Que eu comecei, que me ajudou muito. Assim, na verdade, eu digo, a atleta que eu sou hoje também é fruto de um trabalho dele. Ele sempre esteve ao lado, assim, nos momentos mais difíceis. Ele nunca soltou minha mão. E era uma das poucas pessoas que percebia quando as coisas não estavam indo bem. Até as pessoas que conviviam comigo, às vezes nem prestavam atenção, nem se davam conta de que de repente eu não estava bem, mas ele sempre teve uma visão muito diferente. E eu sei que não é só comigo, com todos os atletas que ele treinou. Acho que todos que treinaram com ele, que treinam com ele, têm um carinho especial, porque ele realmente tem um olhar diferenciado para o atleta, sabe? Acho que ele sabe o momento de chegar, de saber o que está acontecendo, de procurar ajudar ali no lado pessoal, porque interfere no profissional. Né? A gente não é uma máquina, né? Não somos uma máquina. Somos humanos. Né? Então a gente precisa de estar, às vezes, com tudo bem alinhado para poder ir melhor. E ele sempre teve essa preocupação com todos os atletas. E comigo não foi diferente, assim. Então, a gente também construiu uma parceria, uma relação de técnico e atleta fora de sério, né? Sempre foi muito profissional e ele também me ajudou a melhorar, não só a Josi como pessoa, mas como atleta ali. Ele realmente também mudou o meu jogo de luta. A gente teve que se adaptar ao longo do caminho, porque primeiro eu comecei no taekwondo antigo. As minhas primeiras grandes conquistas, por exemplo, eu fui reserva olímpica e quando eu cheguei eu era muito nova ainda. Mas foi ainda lutando o taekwondo antigo, que não era colete eletrônico. Sim. Então houve essa mudança, houve uma mudança também até no biotipo ideal do taekwondo, que eu tô totalmente fora, né? Com o colete eletrônico, os atletas passaram a ser mais altos, longilíneos, e eu, pequena, como a gente fala, parata, racada, que gosta de comer, né? Criada no açaí com farinha. Oxe, meu Deus. Como, né? Então a gente teve que fazer várias adaptações, tanto físicas como técnicas, né? Eu tive que adquirir habilidades. Ele teve que pensar muito em estratégia, de como melhorar um jogo de luta, o que eu precisava ter de recurso a mais, o que eu precisava desenvolver. E foi uma luta, porque eu tive muita dificuldade em algumas coisas, né? Principalmente com o sistema eletrônico. E ele nunca deixou de acreditar em mim. Ele sempre esteve ali, sempre buscando, pesquisando e dando força, até a gente conseguir se adaptar, seja às regras, às técnicas, às habilidades que eu precisava desenvolver. E eu só consegui graças a ele, ao trabalho dele, entendeu? E graças a Deus a gente foi seguindo
nessa parceria profissional, e a gente foi conseguindo contornar as adversidades, Sim, os obstáculos em conjunto, com uma grande sintonia. Se não tivesse esse trabalho em equipe e De repente não de estaria onde harmonia, está. a gente não teria avançado. Né? Eu posso dizer que eu fui uma das exceções, no caso, principalmente no biotipo, de me manter no topo Uhum. diante de muitas adversidades, seja nessa questão de ser a menor, de ter um jogo de luta diferente. Então eu tive que sofrer muitas adaptações para poder me manter ali. Sim. Isso era um desafio muito grande. Isso foi bem difícil, entendeu? E foi bem exaustivo também, para o meu corpo e para minha mente. Claro, com certeza. Tá sempre passando por desafio. E aí não chega, né? Toda hora, toda hora, Sim. né? Eu lutei, assim, 3 ciclos olímpicos, buscando a Olimpíada incessantemente, né? Seguidos. Eu fui em reserva em Pequim em 2008. Depois, para o ciclo de Londres, eu fui titular da seleção, mas eu ainda tinha a questão de escolher a categoria de peso que iria disputar uma vaga olímpica. O meu peso não foi escolhido, eu fui titular, então não fui para seletivas, não tive a oportunidade de lutar por uma vaga olímpica. Eu passei por um momento muito difícil, que nessa época eu perdi a seletiva pan-americana. Eu acredito que isso interferiu diretamente também, que foi dos Jogos de Guadalajara. Eu era titular da seleção e eu não consegui a vaga. Putz, Assim, meu mundo caiu nessa época. imagina. Foi muito difícil descer, conseguir dar a volta por cima. E diante de todas essas problemáticas que eu já falei, tanto de jogo de luta, Sim. de biotipo e tudo, e voltar, e depois o ciclo do Rio 2016, eu também perdi na seletiva interna. Eu fui assistir. Foi bem difícil. Eu fui assistir. Foi bem difícil. E aí, isso me esgotou também. Sim. Fisicamente e mentalmente. Foi algo que eu dei tudo de mim. Assim, não me arrependo em nada, mas foi muito esforço. O que eu podia fazer em questão de treinamento, eu fiz camping fora do país, muito dinheiro investido nas viagens para poder somar ponto no ranking, para poder estar entre as melhores do mundo, que eu fiquei entre as melhores do mundo, e tudo buscando uma vaga olímpica. Mas acho que também Deus sabe o que faz. Eu não consegui a vaga olímpica. Lógico, eu fiquei muito triste e era um grande objetivo meu no taekwondo. Eu não consegui, mas chegou um momento que eu entendi que eu já tinha chegado com o taekwondo aonde Tinha que chegar. Onde tinha que chegar. E aí eu comecei, mas eu ainda tinha aquela vontade de lutar que eu não sabia, não sei Isso você tinha explicar. quantos anos? Isso foi depois que eu não consegui a vaga para as Olimpíadas do Rio. Eu já comecei a pensar diferente. Sim. Eu comecei a olhar o MMA com outros olhos. Mas assim, para as poucas pessoas que eu falava, ninguém... Josi. A maluca. Josi,
deve estar louca! Tomou muito chute na cabeça. Aí não conseguiu, tá meio triste e tá pensando. E sabe o que é engraçado? Eu tava em uma das competições internacionais que eu fui pelo Taekwondo. O Wander já trabalhava com MMA, né? Ele já trabalhava com MMA e aí eu fui assistir a um atleta dele. Eu acho que estava nos Estados Unidos e teve um UFC nos Estados Unidos. E eu disse assim, eu vou lá assistir, eu já tava lá e fui. Tô aqui, não fazendo nada. E aí quem tava lutando até lembro, era aquele Thompson, que ele é do Karatê. E era foi a luta principal. E aí eu vi ele chutando. Eu disse, isso eu sei fazer, isso eu consigo fazer. Tipo, só olhar pro chute. O resto, a pessoa nem tchum. Só olhar pro chute. Se ele consegue, eu também consigo. Aí você pode fazer isso lá pro canal. Sabe o que é engraçado, gente? Aí esse desejo começou a ficar mais forte. E eu assisti ao vivo ali. Acho que eu consegui assistir 2 vezes o UFC lá. E aí eu só me despertou mais a vontade. E quando eu falava pra alguém, eu disse assim, você tá doida, vai se quebrar todinha e só pronto, chute agora ela acha que vai conseguir sair. Ninguém deu crédito assim porque eu tava falando. Mas o que é engraçado, assim, eu no fundo, eu sempre tive esse desejo, porque algo que eu não citei, o meu pai, na infância, nessa de procurar fazer com que eu fosse melhor, ele me colocou para fazer boxe certa vez na infância. Eu devia ter uns 12, 13 anos, porque no taekwondo a gente sempre lutou com a guarda baixa. E na época não tinha colete eletrônico. Com o colete eletrônico a gente começou a fechar mais o colete. Mas na época ficava abrindo os braços. Então eu aprendi o taekwondo, não tinha soco. Mudou muito. Tinha soco. E agora tem que dar soco. Eu fico assim, gente, como é isso? Era assim, era guarda aberta mesmo. Era guarda... Tipo, vem bobalhão, sabe? Aquela coisa assim. E aí ele disse, não, eu vou colocar a Josi no boxe porque ele achava que eu ia acostumar com a guarda alta. E assim ia melhorar o objetivo dele era melhorar meu jogo no taekwondo. Eu comecei a fazer boxe, gostei. Isso sim. Na época, quase que eu estreiei no boxe. Meu Deus. Sério, quase que. Só que assim, como eu tinha competição marcada com o taekwondo, eu já tinha patrocínio, essas coisas, depois ele refugou e disse, não, vamos focar só que até porque eu nem treinava tanto o boxe. Sim. Era tipo 1, 2 vezes na semana que eu ia pra ir competir. A gente achou que devia treinar mais. Eu já estava muito comprometida com o taekwondo, né? Então acabou que depois eu também tive que parar. O meu professor na época também faleceu. E aí, mas ele também foi uma pessoa muito importante para mim. Ele me dava treino domingo, feriado. Caramba. Às vezes eu tinha problema para perder peso. Ele me treinava qualquer hora, qualquer dia que eu chegasse, estou precisando de ajuda, eu preciso perder peso. Que eu vou ter uma competição de taekwondo e eu tô acima do peso. Ele não tinha tempo ruim comigo. Comprometido, né? Isso é muito legal. E ele tinha muita vontade de que eu lutasse o boxe. E depois ele faleceu e eu acabei não seguindo no boxe, mas assim, isso ficou também. E na época que eu treinava com ele, teve uma fase que ele treinava alguns atletas, na época era Vale Tudo. Né? Não era MMA, era Vale Tudo.
Então Década de 90, meu Deus. eu com 12, 13 anos, e a academia dele era muito simples. Old school legal. Old school legal. Que legal. Era assim, era muito engraçado, porque às vezes ele treinava uns homens musculosos, grandes, e a galera do Vale Tudo, e só eu de menina. Eu era uma criança, 12, 13 anos. Treinando no meio deles, só eu de menina. E como que era, assim, teus pais não ficavam receosos, essas coisas? Que hoje não tem muito isso, né? Não, mas esse meu professor, ele, cara, sempre cuidou muito bem de mim. Meu pai, ele ia. Ah, tá. A minha mãe, eu confesso que ela ficava assustada. Às vezes que ela foi me buscar na academia, que é quando ela viu que eu era a única menina no meio de homens gigantescos ali, ela ficou meio assustada. Mas assim, eles confiavam muito. Meu pai que me levava, ele acompanhava a maior parte dos meus treinos. O meu pai sempre esteve junto nessa época. E o meu professor também, ele cuidava muito bem de mim, todos. Na verdade, é como se eu era tipo um mascote deles, né? O mascotinho deles. Todos eles sempre me deram muita força, assim. E na época, esses atletas de Vale Tudo, então o Edson, ele passava muito aqueles treinos de circuito, com peso. Ele que fazia os pesos da academia, era tudo, ele que fazia tudo. E então ele fazia os circuitos misturando treino de boxe, um meio que físico-técnico. E eu participava. Gente, que junto. E ele dizia, não, vocês não podem parar o treino enquanto ela estiver em pé aqui. Meu Deus. Vocês têm... E eram treinos assim, bem old school e hard. Meu Deus. Isso não sai da minha memória. Então eu ganhava também, às vezes, os ingressos para ir assistir eles, a luta deles. Então, desde essa idade, eu já ia, e sempre teve muita competição em Belém, de Vale Tudo na época, né, o MMA. E meu pai me levava, e eu ficava ali, sempre torcendo ali. Uma coisa louca, né? E eu conhecia, ainda mais eles estavam ali lutando. Meus amigos de treino. Meus amigos de treino, gente. Meu pai me levava. Então, assim, isso tudo, eu acredito que fica, né? Fica. Então, no momento que eu ainda me vi, já entendi que o taekwondo eu já não estava mais com a mesma vontade que eu tinha antes, e também não estava mais me vendo lutando por outro ciclo olímpico. No momento que eu enxerguei que, olha, não me vejo mais buscando outro ciclo olímpico, eu acredito que já é o momento de encerrar o pensar ciclo. Só que eu ainda queria lutar. Eu disse assim, gente, mas tudo isso que eu sei, eu quero... Poxa, por que não? Dá pra parar por aqui e tchau. Eu queria. E aí, foi nesse momento... Aí que chegou o Muay Thai? E aí que chegou o Muay Thai. Aí que o Wander já era mestre de Muay Thai, né? Só que ele sempre separou muito bem as coisas. Ele nunca... Eu já tinha tido a vontade de treinar Muay Thai uma vez que a gente foi pra Tailândia. Eu fui competir pelo taekwondo na Tailândia. E eu fiquei encantada com a cultura. Eu fiquei assistindo as lutas no estádio, aquela coisa de filme. Eu fiquei louca. Eu falei, Wanda, deixa eu treinar. Ele não. E alto rendimento no taekwondo. Qualquer coisinha, se machucar, a culpa vai ser... Não deixava. Então ele é mais contundente, não misturar. Né? É mais complicado. Mais complicado. Machuca mais. Meu Deus. E aí ele não deixou. Nesse momento, que foi o momento que eu me vi, que eu tava mal, logicamente, porque eu não conseguia a Olimpíada, já tava repensando o que eu ia fazer da vida. Ele deixou eu treinar Muay Thai.
Eu falei pra ele que eu queria MMA, mas eu acho que ele não acreditou. Mas ele não sabe dessas histórias todas, né? Dessa minha influência desde a infância, que isso ficou aqui, desse desejo de não, eu quero lutar, eu quero fazer com que dê certo tudo isso esse tempo todo que eu passei no taekwondo e tudo que eu aprendi, eu ainda tenho vontade de lutar. Vamos. Ele, não, tá bom, Josi, deixou eu treinar. E a gente, na época também, a gente decidiu descer de categoria para ver se a gente conseguia ir melhor em algumas competições internacionais, que realmente as meninas estavam vindo cada vez mais altas no taekwondo. Isso dificultava muito o jogo de luta, porque é um jogo de distância, né? De noção de distância. Então, dificultava muito pra gente, tá, vamos mudar de categoria. O Muay Thai, na cabeça dele, ia ser uma atividade a mais que ia me ajudar a manter o peso mais baixo. Mas na minha cabeça, Não. eu já tava querendo. Tchau, taekwondo, vem, Muay Thai. E outra coisa que influenciou também, nesse período, ele já dava aula na Tinogueira. Sim. Então, algumas vezes ele marcava o treino da nossa equipe na Tinogueira. Então a gente ia treinar taekwondo, eu e outros companheiros de equipe, a gente ia pra Tinogueira, usava o espaço da Tinogueira para treinar taekwondo. Aí acabava o nosso treino, ele dava o treino de MMA pra galera. Então assim, aí você ficava assistindo. Eu ficava assistindo. Aí sempre vinha um ou outro e dizia assim, caramba, essa menina chuta forte, será que ela não tem vontade não? E aí eu disse assim, eu tenho, eu tenho, mas assim, ainda tô aqui competindo e tal, então ele não... Aí só que isso a gente vai guardando na nossa caixinha, né? É um outro que diz assim, olha, essa menina aí, acho que dava pra... Aí isso guarda na caixinha, fora as coisas que eu vi na infância. Vai guardando, a caixinha tá transbordando. E aí ele deixou eu treinar Muay Thai. Foi quando aí eu comecei, na verdade, essa transição aí. Entendi. Porque já foi uma mudança brusca, porque quando você luta de lado, então facilita muito o chute, a velocidade do chute, na dinâmica, biomecânica ali, você passa a ter que lutar de frente. Eu tinha um pouco de noção, mas eu tinha feito boxe há muitos anos atrás. Em prática é muito difícil. Então eu tive que, na verdade, reaprender, né? Aprender praticamente do zero. De novo a socar, aprender as outras armas do Muay Thai também, né? Joelho, cotovelo. O chute é diferente, não é não, Tati? Ai, gente, que sofrimento. Uma coisa é você chutar na base de lado, saltitando, como outra coisa é você tá parado com o corpo numa posição totalmente diferente. O chute não sai exatamente igual ao do taekwondo. Não é. Então eu tive que aprender a chutar no estilo do Muay Thai e entender o porquê que é daquele jeito e que não é do jeito do taekwondo, que tem uma forma de proteção, um encaixe do chute. Então assim, o Vander teve que trabalhar muito para tirar algumas coisas do taekwondo, porque a técnica ali, a coreografia, quando ele diz assim a coreografia, eu até pegava rápido. Mas chegar na hora da prática, na hora do vamos ver, saía taekwondo, e aí ele ficava louco comigo, porque ele dizia, gente, a gente trabalha tanto e continua fazendo. Foi muito tempo de taekwondo. E ela aprendeu com muito tempo. Você olhava e falava assim, não, vou fazer esse. Chegava lá, taekwondo vinha, opa, cheguei. É difícil demais. Ele assumia, né? Eu errava muito no início, e às vezes eu saía do treino de taekwondo e ia treinar Muay Thai.
E aí quando eu via... Na salada, olha a salada. E aí quando eu via, eu tava fazendo defesa do taekwondo, fazendo sparring de Muay Thai, eu disse, Jesus, deixando a guarda toda aberta, tipo, umas coisas assim no início, que fora os chutes, às vezes eu surpreendia com o chute, mas depois o que eu tomava, né, eu apanhei muito. Mole não. Muito pra aprender. É muito difícil, ainda mais sendo na fase adulta. É outro esporte. Na fase adulta é muito complicado. Você tem que zerar tudo. E foi muito difícil pra mim zerar tudo, porque eu ainda tava lutando taekwondo. Ainda tem isso. Entendeu? Ainda tem isso. Eu não tô lutando, não tô nada e tô sofrendo ameaça. Lutando taekwondo. Então, consegui me adaptar. Aí, mais uma vez, eu digo a palavra adaptação. A minha vida foi isso. Quando eu acostumava com uma coisa, eu tinha que me adaptar. E adaptar. E mostrando que E mudar. não só você, né, mas assim, todo mundo é capaz de se adaptar e começar alguma coisa nova. Né? Não é, não, eu só sei fazer isso. Né? Você mudou, você fez taekwondo, boxe, Muay Thai, tá competindo em MMA, assim, tá sempre inovando, sempre buscando um a mais. Como você falou, tipo, eu não vou parar, vai continuar. Né? E isso é muito importante, porque as pessoas às vezes acabam assim, não, eu já faço isso, o que mais eu vou poder fazer, eu vou ter que fazer? A gente pode se inovar, né? Dá pra buscar sempre mais, isso é legal, a adaptação é tudo, né? Sim. A verdade é que a gente precisa ter sempre... Enquanto a gente estiver vivo, a gente é adaptável. Sim. Né? É do ser humano. É do ser humano essa coisa da gente se adaptar. O problema é trabalhar a cabeça para isso. A gente passou agora né? Sair da minha zona de conforto e falar assim, não, eu vou conseguir. Que isso? Por que não? Entendeu? É o lance. Eu tô com 35 anos, quero continuar competindo, quero continuar lutando. Por que eu não posso? Entender que existem as limitações diferentes de quando você estava lá mais nova, porém você é capaz, por que não? Entendeu? Isso é do ser humano. Quando ele coloca isso na cabeça, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu nunca pensei que eu fosse viver hoje num processo de treino, sabe? De treinar todo dia. Eu nunca pensei. Lembra aquele dia que a gente se encontrou, ela chegando de manhã, eu assim, meio sonada ainda. Ela, tá tudo bem? Eu falei, tô cansada, cara, tô treinando todo dia. Mas porque eu tava com aquele objetivo da graduação, aquele processo todo. E eu nunca pensei, sabe? Quando eu coloquei na minha cabeça, primeiro, eu tenho que perder aqui, eliminar, tem que zerar minhas taxas, tem que abaixar e tudo mais. Estou com 40, vou fazer 44 em outubro. Então é diferente. Eu que sempre tive uma vida sedentária. Minha adolescência eu treinei taekwondo, mas depois disso não tive mais. Nunca gostei, puxar ferro, nunca. Então a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, não consegue mais viver sem, sabe? Hoje eu consigo dar 2 treinos num dia. E saio feliz. Eu fazia Muay Thai, eu fazia personal de Muay Thai e depois ia fazer os 2 treinos de Muay Thai com o Marcos. Caramba. Eram 3 no dia só. No dia seguinte não era ninguém. Atleta total. Entendeu? Eu conseguia fazer isso. Mas quando você coloca na sua cabeça... Quando você estipula uma meta. Exato. Exato. É isso, a gente tem que estar sempre estipulando objetivos que eles vão também te dar colocar na nossa cabeça aqui, além do objetivo, que tipo assim, a gente pode fazer. Exato. Né? Pode acreditar. Sim. Você tem que acreditar, confiar que você pode chegar lá. É isso. Partir de dentro. Essa vontade. A cabeça é o que faz mudar, né? Quando não tem a cabeça funcionando... Se você não quiser, não adianta. Nada nem ninguém. Você tem que determinar. É isso. Eu determino, eu quero isso. E se você não tivesse comprometida, de repente ninguém abraçaria a tua causa. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Que eu realmente ia bancar e peitar essa mudança, sabe?
Pois é. E E você arriscar. estava comprometida. Eu já Você estava. já estava Foi aquele comprometida e negócio. as pessoas duvidaram. Imagina aquela pessoa que não está comprometida. Ninguém ia comprar, entendeu? Então, é isso. Se você não coloca e mostra, não, eu quero, é isso que eu quero pra minha vida, todo mundo vai. Se a gente não acredita Entendi. na gente, quem vai acreditar? É isso. Sim. É isso. Em relação ao Wander, ele mesmo fala às vezes, ele deixou eu ir treinando ali e na verdade na cabeça dele, deixa ela fazer uma Deixa atividade ela. aí, ela voltar Tadinha. à normalidade, entendeu? Deixa eu ficar sã consciente de novo. Alguém acertou a cabeça dela, igual ela acertou a cabeça da adversária. Depois ela vai pegar outros objetivos ali, continuar no taekwondo, aí a gente colocou esse negócio, uma nova categoria, né? Que é um novo desafio ali. Mas na verdade eu já estava querendo. Tava decidida. Eu já estava querendo mudar. E aí só com o tempo que ele foi vendo, não vou treinar onde eu treino, a Nogueira, eu vou. Onde eu treino, não sei onde eu vou. E na época não tava sem carro, pegava BRT lotado e passava o dia indo pra lá e pra cá, caçando treino. Caçando treino, né? Mas Onde tava com a porta aberta, tava Josi, né? Sabe, eu tava passava aqui, tá indo na padaria, passa aqui, ih, tá aberta funcionando, calma aí que aqui meu eu vou ficar. E eu já foi me colocando ali no meio que eu digo dos leões, né? Porque era só a galera braba no MMA já. Eu comecei fazendo mais os treinos de trocação, né? No caso do treino específico de Muay Thai. Mas ainda daquele jeito todo torto, mais taekwondo e me virava com o que eu tinha, entendeu? E depois eu paro pra pensar, eu digo, gente, eu fui muito louca. Eu só sabia chutar, cara. E eu fui. É isso. Mais objetivo ali, mais focado no MMA, então, né, teve uma transformação física. Sim, De estrutura até para suportar mais o treino, com né? certeza. E na época que eu ainda tinha o biotipo de uma atleta de taekwondo, então eu não tinha físico nada assim preparado para uma carga de treino intensa, porque, cara, o MMA é exaustivo, Imagina. mistura tudo. Que ainda E tem você tem que jiu-jitsu, ter né? muita força e uma força mental Que é bem para completo, né? suportar os treinos. Eu não sei, eu não posso falar assim quem é da parte do grappling que vai pro MMA se sente essa dificuldade, mas eu sei que, poxa, vindo do taekwondo, que tem um contato, mas não é tão grande. Sim. E ter que fazer essa mistura de treino de força com habilidade, com técnica, com a luta agarrado e vai pro chão e só. Cara, foi muito difícil. Imagino. Muito difícil, assim, aguentar, suportar os treinos e tinha vezes, te confesso, que eu disse assim, gente, o que eu tô fazendo? Onde eu estava com a cabeça? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Tipo, muito, mas eu falo isso brincando, porque no fundo a gente fala, mas é só pra dizer, cara, é isso mesmo lugar que certo. eu quero, entendeu? Eu quero conseguir vencer isso aqui. Eu quero vencer isso aqui. Eu sei que hoje não tá bom. Tenho muito a melhorar. Mas eu quero um dia olhar e dizer, caramba, olha onde eu cheguei. E tá chegando. E algumas coisas eu já consigo, né, ver isso como eu progredi ali com os treinos dentro do MMA, do Muay Thai. O Muay Thai como transição foi uma base que não poderia ter sido outra, não poderia ter sido melhor.
graças a Deus também com o Wander, que foi meu técnico no Taekwondo. Sim. E como também é meu mestre no Muay Thai. Ele também foi atleta de alto rendimento no Taekwondo. Então aí entende muito eu acho mais, que né? isso foi também fundamental para a gente ter uma transição de sucesso. Entendeu? Ele foi técnico no Taekwondo, mas ele foi atleta também. Inclusive tem vários títulos internacionais também, foi seleção brasileira de Taekwondo. Ele não gosta de falar muito isso, ele não se divulga tanto, mas ele foi um grande atleta do Taekwondo. E trazer, né, ele, vamos dizer, ele não anular totalmente as minhas habilidades do Taekwondo, mas ele também me obrigou a ter uma pausa para que eu pudesse aprender de fato a outra arte. Aprender e entender o porquê que é daquele jeito. E não como eu queria ou como eu achava, porque no início eu achava que seria, né, a gente olha, não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu consigo fazer, mas na prática é outra coisa, as respostas são outras, o estilo, o atleta que está ali do outro lado também, ele tem outras armas para te combater. Sim, é a realidade dele, a experiência dele, né? E um erro ali hoje é mais, eu corro mais riscos, vamos dizer assim, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem treinado, tem que ser muito bem pensado. Ele conseguiu fazer essa transição, né? Fazer eu parar aqui, entender, conseguir entrar dentro de uma nova modalidade para poder agora sim, no MMA, deixar um pouco mais livre. Sim. Onde eu posso mesclar, usar o que eu sei aqui, o que eu sei dali. E assim a gente ir formando um jogo de luta mais consistente dentro desse novo esporte. Que realmente tem que falar, é novo esporte, é uma nova Josi. Eu tive que zerar tudo. Aqui eu tive que me reconstruir, saber usar no momento certo. Eu vejo agora que você, assim, pelas lutas que você vem fazendo, eu vejo você, por mais que você tenha ali, não, eu tô no MMA, ok, mas tem uma influência do Taekwondo. Não, totalmente. Tem uns chutes ali que eu falo assim, isso é Taekwondo? Não, mas no MMA... no MMA é Taekwondo, é Muay Thai, é misturado. Tem um momento que... O que dá pra fazer na hora. Exatamente, é o que eu enxergo ali. E é o que é a construção da Josi ao longo desses anos todos. Entendeu? Isso é a tua base, né? Na verdade, sim. E graças eu também estou tendo a oportunidade de colocar um plano de luta, formar um jogo melhor dentro do Taekwondo, dentro do MMA, graças a essas competições que eu tenho feito no MMA amador, que eu digo que realmente foi a melhor escolha para a transição de fato de modalidade. A intenção no início era primeiro fazer uma luta de Muay Thai para depois fazer MMA. Só que eu passei um bom tempo também parada. Por causa de lesão? Por conta de lesão. Eu passei por uma cirurgia, então eu tive alguns problemas na reabilitação, na recuperação. Foi bem difícil e nesse meio tempo eu tive que abandonar totalmente o Taekwondo. Também influenciou a dar um basta total no Taekwondo. E eu comecei a focar mais em treinos realmente só de boxe, praticamente, só o membro superior. E depois voltei mais forte no Muay Thai. Então eu fiquei treinando só Muay Thai. Depois comecei a introduzir alguns treinos de solo também, de grappling, né?
de defesa de queda e jiu-jitsu em si, até que surgiu a oportunidade de lutar uma seletiva nacional para o Mundial. E nossa, foi a melhor também oportunidade que poderia ter surgido para mim. O que a gente tinha na cabeça era fazer luta de Muay Thai. Eu não consegui fazer essa luta de Muay Thai porque em função dessas lesões, mas teve essa oportunidade e eu embarquei. E nós fizemos já 4 competições, né? Foram 2 mundiais. 4. 2 mundiais. Eu fui bronze no primeiro mundial, fui prata no mundial desse ano e sou bicampeã pan-americana de MMA amador. E agradeço à Confederação Brasileira também pelo apoio, por acreditar no meu potencial, né? E já defendi a seleção brasileira nesses 4 eventos. Foram 4 medalhas e tem sido, né, muito importante para a minha construção como atleta. E a gente vai vendo cada vez mais, a cada competição, a cada luta, um jogo mais consistente, né? E fruto também do trabalho do Wander, né? E a nossa sintonia, como eu já falei, graças a Deus, tanto no lado pessoal como no profissional, tem dado certo. E a gente sabe que é difícil, mas a gente tem conseguido separar, né? Para quem não sabe, nós moramos juntos, nós somos casados. Uma fofoca, hein, gente? Então eu treino com ele, é meu técnico, e a gente sabe separar muito bem isso. Eu já era atleta dele antes de sermos um casal. E também isso faz toda a diferença, porque a gente já tinha essa sintonia de antes, né? Antes de já existia, né? Já existia essa relação de atleta com técnico, essa amizade, respeito também, o profissionalismo. Então nada mudou em relação ao profissional. Já teve um acréscimo de uma relação pessoal. E hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido avançar, né, com nossos passos. Agora é continuar trabalhando também com consciência, com o pé no chão. Como eu falei, a gente tem que acreditar que a gente pode ir mais. E qualquer limitação que apareça, a gente tem que procurar solucionar, passar por cima da melhor forma que a gente encontrar, com profissionalismo, com inteligência e seguir acreditando. Acho que é muito importante aí também o que eu digo hoje pra gente seguir firme, acreditar, ter fé. É isso. Perguntar para si mesmo o que eu quero, independente da opinião do outro, né? O que eu quero, o que me move, o que me motiva. Eu precisei fazer esse tipo de trabalho para decidir e encarar, porque o desafio é diário. Não é só a questão da idade, como eu falei, que enquanto muitos na minha idade estão parando, estão encerrando, eu estou iniciando outra. E iniciando um alto rendimento num esporte que é altamente competitivo, que é muito difícil, que o treinamento é exaustivo. E ele realmente ele separa mesmo. Para você ficar, você tem que ser bom.
você tem que aguentar. Não é mole, né? Não é qualquer mole. pessoa que consegue. Não é qualquer Não é. pessoa. Você é um desgaste físico muito grande, é um desgaste emocional muito grande. Então você tem que estar com algo muito forte dentro de você para querer continuar, para passar por aquilo ali todos os dias. Para vencer a si mesmo, a gente tem que vencer a si mesmo, não o outro. Não o outro. Para conseguir, para avançar. E isso você tem um trabalho interno, mental, De espiritual autoconhecimento, né? e de fé. É. De fé que você pode chegar. Acho que essa é a mensagem assim que eu deixaria para as pessoas. Eu não duvide de você. Se você tem a vontade, se está dentro de você, dê o primeiro passo. Agora faça por onde. É isso, é todo dia. Obstáculos vão ter, e muitos. Dá mais esporte, né? Mas acho que você tem que ter fé para ter força de suportar e coragem para enfrentar. É isso. Quase chorei. Mas é verdade. É uma vida que não tem valorização, né? Sim. Não tem valorização. Ou você faz porque você está comprometido, como a gente já falou, a gente tem essa crença, né? Esse sonho, ou então você não vai fazer. Não vai fazer por conta de diversos problemas. Sim. Aí tem uma arte marcial, tem as questões das lesões, Sim. né, que pode vir a acontecer, uma fatalidade de um acidente num campeonato, como Sim. foi o seu, Sim. entendeu? Você com todo o aparato conseguiu quebrar a mão, né? Foi a mão. Como é que é o nome disso uma aqui? lesão. Eu não sei o nome disso aqui. É mão. É mão, porque aqui eu sei que são falanges, mas isso aqui é mão. Ela quebrou a mão, gente. Infelizmente, assim, esporte de contato, de combate, a gente está suscetível a esse tipo de imprevisto, de fatalidade. Sim. Que, infelizmente, a gente chama de ossos do ofício, Acontece né? no dia a Acidente dia. de O trabalho. acidente em si acontece. Sim. Acidente A já gente caminhando acontece, na até a rua gente acontece. dentro de casa, caminhando, Sim. tropeça. E se Foi muito machuca. difícil, assim, pra mim, porque, né, mais um sonho que eu tinha, né? Eu tive o sonho de ser campeã mundial. Uhum. E eu cheguei na final do mundial. E eu não pude lutar na final do mundial. Foi desesperador. Imagina. Mas não tinha como, né? Sim. A lesão foi séria, eu não podia também colocar em risco. Tem que saber o seu limite futuro. também, né? Tem que. O meu não dava futuro no ali. esporte, entendeu? Então entender que, se Deus quiser, virão outras oportunidades de chegar a um grande objetivo. A gente espera que venham mais vitórias Com certeza. e com certeza vamos ter grandes desafios aí. Agora são momentos, como eu te falei, eu já relatei vários aqui, momentos difíceis na vida, que não só a sua fé, mas como é importante também a gente ter pessoas. Essa rede de do apoio, lado. né? Acreditando. E eu já citei muitas aqui ao longo da minha trajetória. E eu não posso deixar de agradecer ao Wander, que é quem está do meu lado todos os dias e que segura aí os meus altos e baixos ao longo desses anos juntos. E se não fosse ele, gente, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu acabei de vir com uma medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano e eu dedico muito, dedico não só também essa vitória, mas tudo que a gente vem conquistando a ele.
que tá nos momentos bons, nos ruins, ele vem me dando força. Não vou mentir que em alguns momentos eu já pensei em desistir, né? Tem dias, tem momentos que a gente se encontra fraco e às vezes bate um desespero, às vezes pergunta por quê, e ele tá sempre ali, às vezes em equilíbrio, me trazendo de novo o norte e falando que a gente pode chegar, que eu tenho que continuar acreditando e que a gente trabalha para isso. Então que o melhor vai vir. É isso que eu acredito. O melhor que tiver para vir pra mim, pra gente virar, se Deus quiser. Não, já quis. Com a graça de Deus, Já quis. vai vir. Já tá no caminho. Sim. Já tá nesse caminho. E é só gratidão. Até com as dificuldades ou com os momentos ruins, eu só tenho gratidão porque me fortaleceu. É isso. E me transformou na Josi de hoje, sabe? Às vezes muitas coisas se colocam no nosso caminho para testar mesmo, sabe? Sim. Para testar a nossa força, se é isso mesmo coragem, que você tá com tanta vontade, é isso mesmo? Então tá, então vamos lá, vou te testar para ver como é que dia é o teste, né? Existem essas tentações, né? Como teste mesmo. E que eu, graças a Deus, eu tenho essa rede, esse apoio, tenho pessoas que nesses momentos difíceis me lembram do quão forte eu sou. Sim. E que eu sou capaz de superar aquele momento ou aquela dificuldade, né? Então o Wander é uma dessas pessoas que está ali diariamente, então não é só no treino físico, no treino técnico, mas na vida pessoal ali. Sim, tá ali todo dia, no café da manhã, às vezes tá aqui cansado, aturando também, às vezes não tô estresse. Tô na TPM, não tô afim de treinar. Que mulher tem isso, ainda tem isso, gente. Não, eu confessar que assim, não ter vontade de treinar é difícil. Mas eu digo assim, às vezes eu já fico assim, ai gente, tô com sono, é aquela coisa assim, né? Sim, né? Cada dia, às vezes, a gente não tá tão bem, de repente, pra enfrentar uma rotina ainda mais. É normal, né? Muito grande que mexe, né? Mexe muito. Sim, fora determinados períodos que os treinos são mais intensos. Também, né? E você manter a disciplina, manter o foco. Ai, meu Deus. Dieta é uma delas, né? Ele também pega no meu pé. Ai, meu Deus, aí, tá vendo? Sempre ali, olha, não vai comer isso aqui não. Tá vendo? Ele come antes de Ele pode, ele come na minha frente. Ele não vai me dar um pedaço, não. É todo meu. Mas é isso, tem que agradecer mesmo, tá certo. Não tá errado, não. Mestrão, tá vendo, hein? Tá recebendo várias rasgações aqui de seda. Mas é isso. E depois dessa competição aí no Pan-Americano, que veio ouro, mas gente, na boa, ela não trouxe a medalha. Vou logo falar, dessas. Ela esqueceu a medalha, entendeu? Mas tudo bem, não tem problema não. Depois eu coloco fotinho aqui pra vocês verem, tá? Qual vai ser, assim, quais são os planos pro futuro? Um futuro recente, um futuro mais longo prazo? O que você tem aí em mente? Então, primeiramente, eu queria agradecer a Confederação Brasileira de MMA Amador pela oportunidade, né? Eu conquistei vários títulos aí, graças à oportunidade que eles me deram de estar representando o Brasil. E, graças a Deus, esse ouro veio. Para o futuro, eu pretendo profissionalizar, mas ainda
Não sei ao certo quando. Isso eu vou deixar na mão do Wander. Ele que vai definir o momento certo para isso. E agora, como eu acabei de voltar da competição, eu acabei de voltar do Pan-Americano, que foi na Colômbia, eu vou para Belém, para minha casa, para visitar a família, para curtir um pouco a minha cidade e aproveitar também para agradecer ao governo do estado do Pará, através da Secretaria de Esporte, porque eles é que viabilizaram a minha ida para a Colômbia. Né? Eu estou ainda sem patrocínio e eu não tinha condições de ir. Então eles disponibilizaram uma ajuda de custo. Sim. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu cheguei na Colômbia uma semana antes da competição para adaptação, que lá a altitude é considerável. Sim. E aí eu consegui chegar antes, fazer um camp de treinamento lá e graças a Deus deu tudo certo, todas as vitórias por nocaute. E aproveitar que também, afinal, eu dei um nocaute com o chute do taekwondo, né, com o Titiagui. Marca o coração da Cátia de orgulho. Isso teve uma boa repercussão aí, eu recebi várias mensagens, principalmente da minha galera lá de Belém do Pará, das pessoas que me acompanham desde o taekwondo. Eu só tenho a agradecer a todos que torcem por mim, que acompanham a minha carreira, que torcem pela minha ascensão agora no MMA também, né? E que continuam aí sofrendo fortes emoções agora com o MMA. Só mudou de esporte, a emoção continua. Então eu vou passar um tempinho lá agora, né? Pegar uma mini férias para curtir um pouquinho, né, do meu banho de rio, das comidas típicas. Sair da dieta. Aproveitar não só as comidas, mas tudo que o meu Pará tem, que é rico, que é cheio de encantos, de beleza natural. Eu gosto de tomar banho de rio, fazer meus passeios de barco, ir nos pontos turísticos da cidade, tirar várias fotos, comer bastante, tomar meu açaí, comer meu peixinho fresco. Ai, gente, que delícia. Deu até vontade de ir pra lá. Eu tô pensando a mesma coisa. Pô, tem vaga? Tá, se Deus quiser, depois de muitos anos, eu quero participar do Círio de Nazaré, que é a nossa grande festa, como se fosse o Natal dos paraenses, entendeu? Festejar e agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa padroeira, que tem sustentado aí também ao longo da minha caminhada. E agradecer, só agradecer a todos que torcem, que apoiam. E o apoio, né, que eu tenho recebido, principalmente do meu povo. Ai, que Pará. delícia, gente. Ainda vou lá conhecer. Mas olha, eu vou falar, da outra vez ela também tirou uns momentos lá pra dar essa reenergizada com a família, né? Ficar no colo de mãe e de pai. E ela coloca tudo nos stories. Eu engordei só de ver, gente. Vocês não estão entendendo. Gente, mas é muita coisa boa. Deu muita vocês não vontade estão de ir. entendendo. Não tem como e recusar, é né? só lá que vocês vão encontrar. Então, ó, pra quem não conhece, fica a dica. Ó, Belém do Pará. hashtag fica a Pará. dica. Hashtag Belém do Pará. Dica da Josi. Turismo gastronômico de excelência. Ó, tá vendo? Chama a Josi. Chama, me leva junto. Josi, a gente está chegando ao final. Queria te agradecer de verdade, de coração, por ter vindo. Esse podcast era para ter acontecido antes, né? Mas aí, por conta de todo esse contratempo, de viagem e tudo mais, mas veio na hora certa, veio com ouro. Olha que delícia, gente!
Graças a Então, Deus. obrigada de verdade. Desejo tudo de bom para você aí nessa caminhada. Sou fã, virei fã sua e do Mestre Wander, eu já falei isso. Então, queria de verdade, estou muito feliz de receber você, uma mulher aí, ó, correndo atrás e provando que tá ali, que pode, que não tem essa de idade, que não tem essa questão de gênero, e tá construindo o seu nome dentro do esporte. Isso é muito importante. A galera que queira patrocinar, por favor, entre em contato. Não tem problema, eu coloco vocês em contato, né? Esse não é um problema. O esporte precisa, a arte marcial precisa, é importante, o esporte modifica a vida das pessoas, né? Então eu estou muito grata mesmo, de verdade, tá? E eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar falando um pouquinho, né, da minha história e contando um pouquinho aqui de tudo que eu passei na carreira, para que as pessoas possam me conhecer melhor, e espero que vocês torçam também por mim nessa nova jornada, num novo desafio. Estaremos aí. Pode ter certeza. E o meu muito obrigada também pelo espaço, pelo papo e por toda a torcida, toda a energia positiva. É isso. Ó, como diz a minha canequinha aqui, ó, seja uma mulher que levanta outras mulheres. Exatamente. E você é. Então a gente tem que estar aqui sempre incentivando, tá? Obrigada mesmo, de verdade. Obrigada. Esporte no alvo!